Pai do Senhor, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade, à segunda parte do estudo do Café Teológico a respeito de seitas e heresias. E nós já vimos alguns assuntos, mas a palavra que está direcionando a gente nesse estudo é João 8, 31 a 32 e João 17, 17, que diz: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vimos que o objetivo do curso, do estudo, apresentar, diferenciar os conceitos e características entre seitas e heresias, conhecer algumas seitas e heresias dos tempos bíblicos e as atuais, mostrar a importância de um bom conhecimento da palavra de Deus e de estar atentos para as heresias do nosso tempo. Falamos sobre o conceito de apologia. Vimos que a apologia é o discurso através do qual se defende uma ideia, por exemplo. Falamos também o que é uma seita, um grupo que segue uma doutrina, que é um conjunto de ensinamentos que deriva ou diverge de uma religião. A heresia, que é um ensino, divergência a um ponto de fé ou de doutrina religiosa. Também uma opinião ou doutrina diferente às ideias concebidas. Então, vimos que a seita ela é um filhote, digamos assim, de uma instituição, por exemplo, e a heresia é todo ensino distorcido que é originalmente da seita, mas que também pode estar dentro da religião verdadeira, tá bom? Características de seitas e heresias: falamos sobre exclusivismo, que é o ato de você afirmar que só pode ser salvo se praticar do mesmo jeito que eles, a fé, por exemplo. Como fonte de autoridade, para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e enquanto que para as seitas essa fonte de autoridade ela é compartilhada com alguns escritos dos seus líderes. E distorções de doutrinas centrais da Bíblia, tipo trindade, salvação pela fé, o nascimento virginal, ou morte ou ressurreição de Jesus. E sempre tem alguma distorção nesses ensinos quando não simplesmente desconsidera tudo isso. Vimos também que dentro do judaísmo já existiam seitas. A gente falou sobre os fariseus, sobre os saduceus e sobre os essênios e zelotes. E paramos por aqui. Hoje vamos ver, dentro da igreja primitiva, ou seja, no primeiro século, o que já acontecia a respeito de heresias, ou seja, dos falsos ensinos. Então, existem vários ensinos heréticos que foram identificados naquele segundo século, mas eu queria destacar um, que é para a gente passar a tratar das heresias mais atuais. Mas para que a gente possa ter ideia, eu escolhi falar sobre o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a doutrina que ensinava que a matéria ela era má, portanto Jesus não era um homem de carne e osso como nós, ou seja, ele era um ser espiritual. Eles não negavam a existência de Jesus, mas perceba que eles negavam o nascimento, a morte e a ressurreição, simplesmente porque eles afirmavam e defendiam que Jesus ele não era de carne e osso, porque essa matéria é uma matéria pecaminosa, A nossa carne é pecaminosa. E se Jesus era Deus, ele não podia ter nascido de carne. Ele não era uma carne em si, como nós, como eu e você, feito de carne e osso, Porque senão automaticamente ele pecaria. Então, já que a carne era má. Então perceba que aqui dentro das doutrinas principais da Bíblia, o gnosticismo ele ataca exatamente três: nascimento, morte e a ressurreição, ou seja, completo, praticamente com relação à vinda de Cristo na sua primeira vinda. E aí os relatos sobre o nascimento, eu fiz questão de trazer alguns, porque tudo isso aqui é histórico, relato histórico. Mateus 2, versículos de 1 a 5, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7,
A morte você vai encontrar relato em Marcos 15, 24 a 26 e versículo 37. E ressurreição está lá em João 20, no versículos de 11 a 16. Essa doutrina, o gnosticismo, foi uma doutrina tão ruim, tão marcante, digamos assim, no primeiro século, que o apóstolo João combateu duramente essa doutrina em sua primeira carta. Você pode ver lá em João capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele precisou tratar disso de uma maneira assim bem próximo, visto que isso estava impactando muito, né, na fé da igreja, no comportamento da igreja a respeito desse entendimento aqui. O que é que ele vai dizer lá? E 1 João capítulo 4, versículo de 1 a 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que já agora não está no mundo. Aliás, que agora já está no mundo. Então, perceba que aqui ele faz uma apologia, um contrassenso, um contraponto, tá? Diretamente a essa doutrina chamada gnosticismo. E eu creio que no próprio Evangelho de João também, já que ele foi escrito por último, né? Não só aqui na ordem, mas ele de fato ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. Ele vai tratar disso também de uma maneira que subjetiva, né? Mas observe como ele começa escrevendo lá o Evangelho, já no capítulo 1, no versículo 1, e depois a gente dá uma olhadinha lá no versículo 14. Ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele fala da deidade de Jesus. Mas olha o que ele fala lá no versículo 14, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então perceba que ele vai afirmar que Jesus era Deus e que Jesus se fez carne e habitou entre nós, muito claramente isso. Então não tem como sustentar essa heresia que se pregava naquela época de que Jesus ele não poderia ter nascido em carne. Então era como se Jesus ele fosse só espírito. Então era uma doutrina muito complicada que João ele teve um trabalho, dedicou, né, um tempo para tratar dessa heresia. Agora, dando um pulo aqui para a atualidade, a gente vai ver o seguinte: heresias na igreja atual. A partir do século XIX, a Igreja de Cristo experimentou o surgimento de diversas seitas e heresias na cristandade, das quais podemos destacar as seguintes: Adventismo do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová e Mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são algumas das que sobrevivem ainda hoje e têm certa representatividade. A gente depois vai abrir um pouquinho, falar sobre cada uma delas, mas eu destaco essas aqui porque elas estão dentro do nosso contexto. Então, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vai ter sempre um adventista, testemunho de Jeová nem se fala, e eu percebo que existe também um certo crescimento na questão dos mormons, né? O mormon parecia antigamente que era coisa era lenda, Então você ouvia falar assim muito superficialmente, mas eles não eram tão próximos. Hoje não, você vê que tem muitos templos de Mormon em alguns pontos estratégicos da cidade. Inclusive aqui na nossa região também tem templo de Mormons. Tem um templo Mormon e estão sempre muito bem localizados, né? Em áreas assim bem destacadas e tudo mais. Vamos prosseguir. E vamos agora falar um pouquinho sobre essas seitas, né? De como surgiram e tudo mais. Vamos falar primeiro sobre o mormonismo.
século XIX, nos Estados Unidos, por Joseph Smith. Ele afirmou que teve uma visão com Jesus Cristo e Deus no momento de oração, quando esses lhe disseram que todas as igrejas estavam desviadas em relação aos seus princípios e que ele não deveria se firmar em nenhuma delas. Posteriormente, um anjo apareceu com placas de ouro escritas que, traduzidas para o inglês, tornaram-se um só livro, chamado Livro de Mórmon, que é utilizado juntamente com a Bíblia. Então, olha que coisa interessante, né? Uma das coisas que nós falamos lá a respeito de características de seita é justamente o exclusivismo, e o mormonismo ele já confirma isso que nós dissemos. Porque veja que crítica suposta ou pseudocrítica pesada é feita por Deus e Jesus Cristo quando apareceu, ou nessa suposta aparição para Joseph Smith, que todas as igrejas estavam desviadas em relação aos seus princípios, ou seja, não existia uma igreja, ou entenda aqui igreja, nesse ponto aqui ele fala de fato de denominação, que estava seguindo diretamente a Cristo, mas ele ainda enfatiza de que não era para ele se associar a nenhuma. Ou se tratou, já deu uma exclusividade aqui ao seu fundador, né, o Joseph Smith. E depois apareceu os anjos, eu lembro até Moisés, né, recebendo as tábuas da lei, e que deram as placas de ouro, escritas lá, né, com as suas orientações para Joseph Smith, e depois ele transformou isso num livro de Mórmon que tem um peso muito provavelmente superior ao da Bíblia, porque tem muitas coisas que eles seguem que necessariamente não são bíblicos, mas que estão relacionados aos os ensinos de Joseph Smith Jr. Adventismo. Depois a gente vai voltar a falar, muito provavelmente, de mais alguns aspectos do mormonismo. Vamos avançar aqui. O Adventismo é uma denominação pseudo, né, cristã. Ela é restauracionista, ou seja, eles arrogam para si a ideia de que o culto que eles fazem é um culto muito mais próximo ao culto da igreja primitiva. Eles são também trinitarianos, que quer dizer que creem na Trindade, assim como nós. E aqui começam alguns pontos curiosos, né? Eles são sabatistas, ou seja, enquanto nós guardamos o primeiro dia da semana, eles guardam o sétimo. E curiosamente, eles atribuem a essa guarda, esse mandamento de guardar o sábado, inclusive atribuem a questão da salvação. Então você não pode ser salvo se você não guarda o sábado. Muito complicado isso. Eles são não cessacionistas, ou seja, eles creem na atualidade dos dons do Espírito Santo. Isso aqui não é nenhum problema, a maioria das denominações brasileiras inclusive creem assim. Aí eles retornam também aos desvios, eles são mortalistas, ou seja, eles creem que uma pessoa quando morre, ele simplesmente desaparece, né? Ele desaparece, ou também tem a questão do sono da alma, mas o fato é que eles não vão estar, como nós cremos, num lugar intermediário, que pode ser o seio de Abraão para os de Cristo, e o inferno temporal para os que não são de Cristo. Eles não creem nisso. Eles são aniquilacionistas também. Aniquilacionista quer dizer que eles creem que quando Jesus vier e quando for feito o julgamento final, as pessoas que não são salvas, elas vão ser destruídas definitivamente. Então eles não creem que o sofrimento do inferno é um sofrimento eterno, o que contradiz várias passagens bíblicas. Mas prosseguindo sobre o sábado, já foi dito aqui, eles observam as leis dietéticas, ou seja, eles têm um cuidado de observar recomendações da dieta judaica, por exemplo. Então eles não ingerem animais considerados impuros. Por exemplo, um adventista não come camarão. Eles não comem camarão. Uma espécie de camarão, é uma espécie de barata do mar, né? Eles não comem caranguejo, porque são os crustáceos também, eles também têm essa
essa ideia e eles guardam isso também. Então, se a gente estiver num ambiente onde que a refeição ela for uma refeição com alguns desses alimentos que eles não ingerem, muito provavelmente esse adventista ele não vai fazer a ingestão desse alimento porque ele considera impuro. Então eles têm esse cuidado. Eles surgiram a partir do desapontamento sobre a marcação da vinda de Jesus na década de 1840 por William Miller, o que não ocorreu. Na verdade, foi esse William Miller, ele observando lá as profecias do livro de Daniel, por exemplo, ele fez alguns cálculos e julgou que Jesus iria voltar num determinado dia. E aí começou a pregoar sobre isso, convenceu algumas pessoas que se juntaram a ele nesse mesmo propósito. E no dia que estava marcado, todo mundo esperando, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, se mudou novamente a data, se tentou uma segunda vez, não conseguiu, não aconteceu nada. Então, decepcionados com essa situação, parece até que o próprio William Miller desistiu, né? Reconheceu seu erro, mas alguns seguidores prosseguiram com seus ensinamentos. E aí, depois vai aparecer uma figura que é a figura extremamente relevante dentro do Adventismo do sétimo dia. E aí eu considero aqui, entre os seus vários pioneiros, destaca-se Ellen White, cujos escritos são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus, ou seja, eles creem mais uma vez que esse livro aqui, tanto quanto a Bíblia, foi inspirada por Deus. E aí eu já faço um paralelo aqui com os mormons, que é a mesma coisa. Eles creem que os escritos de Joseph Smith Jr. Se compara à Bíblia. E por vezes é mais autoritativo que a Bíblia. E os adventistas do sétimo dia também creem dessa forma em relação aos escritos de Ellen White. Então é muito comum eles, nos seus ensinamentos, eles falarem disso. São duas coisas que, na minha opinião, na minha percepção, se destaca muito nas pregações deles, são a guarda do sábado, parece que é algo que está no cerne da pregação deles, e as menções, às vezes direta ou indiretamente, sobre os ensinamentos de Ellen White. Então a impressão às vezes que dá é que eles estudam muito mais Ellen White do que a Bíblia. Às vezes eu fico com essa impressão. Um grupo que é o grupo que a gente vai tratar mais aqui nessa aula de hoje são os Testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová descende dos Adventistas do sétimo dia. Eles surgiram a partir por volta ali de 1870 também nos Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos é uma fonte geradora, né, de seitas e de heresias, porque essas três principais aqui vieram de lá, né? O mormonismo, o Adventismo do sétimo dia e os Testemunhos de Jeová. E esse aqui ele surgiu a partir dos ensinos de Charles Taze Russell. Consideram-se como as demais, só que com muito mais ênfase, eles se consideram ser a única religião verdadeira. E eles, talvez por ter um contato, eu não tenho certeza a nível de número, quem é maior, se os adventistas ou se os Testemunhos de Jeová, mas como eles evangelizam muito, isso dá a impressão de que eles são um grupo bem maior do que de fato é, porque eles fazem um trabalho rotineiro, né, quase que metódico, eles fazem ali quase que diário, né, e aí sempre dá a impressão de que está surgindo mais, está aumentando, e não é difícil de entender porque aumenta. A gente já viu que no vídeo anterior, que dentro dos argumentos dele de evangelismo tem a questão de indagar, de fazer perguntas com o objetivo de ter a resposta que eles querem para então eles plantarem a semente deles. E muitas pessoas recebem isso sem problema nenhum e terminam professando a mesma fé que eles. Eles possuem um sistema de discipulado e evangelismo muito bem estruturado, é isso que acabamos de falar. Observe, eles têm também uma coisa interessante, eles utilizam uma versão bíblica própria, exclusiva, só deles. E o que é que eles fizeram ali? Muitas mudanças, muitos ajustes dentro da sua tradução bíblica, para que essa tradução ela ficasse de acordo com com as suas doutrinas.
Isso quer dizer que, inclusive lá no site deles, jw.org, inclusive essa passagem eu tirei de lá também, eles mudam, né, algumas passagens da tradução com o decorrer do tempo, que é justamente para se adaptar ao que eles pregam, porque se as pessoas começarem a perceber essas distorções, certamente vai cair em descrédito. Então o que é que eles fazem? Tanto que eles não aceitam uma outra Bíblia. Você só vai ver Testemunho de Jeová com a Bíblia, com a tradução do Novo Mundo. E a uma outra tradução, seja ela qual for, diferente dessa, eles vão tratar como uma versão não, uma tradução não confiável. Mas perceba aqui, eu destaquei aqui a passagem de João 1:1. No princípio, isso aqui é a tradução deles, né? Deles diz assim, ó, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Até aí, sem problemas, porque nós sabemos que verbo é palavra e na nossa tradução fala no princípio era o verbo. Então ele só troca aqui o verbo pela palavra. Mas o problema é a segunda parte, ele diz assim, e a palavra era um Deus. Bom, se a palavra era um Deus e nós sabemos que a palavra aqui, ou o verbo, trata-se da pessoa de Jesus, então ele está afirmando que Jesus é um Deus, inclusive um Deus com D minúsculo. Ele não está falando que Jesus era Deus. A nossa versão fala muito claramente que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A tradução deles, a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Bom, se era um Deus, então é porque existiam aqui pelo menos dois deuses. O ponto principal é esse aqui. E se existiam dois deuses, e Jesus ele é chamado de Deus com letra minúscula, ele está dizendo que é um Deus diferente e inferior ao Deus Jeová, ao Deus Pai. Então a gente já começa a ter problemas aqui com essa passagem, e a gente vai ver um pouquinho aqui nas próximas observações que não tem só esse problema não, vão ter outros problemas. Então, para eles defendem de fato que Jesus é um Deus menor e que Jesus é uma criatura de Jeová. Então, eles precisam de fato ajustar isso, a Bíblia, às ideias deles, senão não vai acertar ninguém, não vai pescar ninguém. Eles creem pelo menos em dois deuses, conforme a passagem acima. À luz dessa mesma passagem, afirmam que Jesus é um Deus menor e que é criatura do Pai Jeová Deus. Ensinam também que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, ou seja, impessoal. Será? Será que realmente o Espírito Santo é uma força ativa? Aí eu destaco algumas passagens, olha só. João 14:26, o Espírito Santo ensina e faz lembrar o ensino de Jesus. O que é difícil é a gente pensar que o Espírito Santo pode ser uma força e ter essa característica de ensinar alguma coisa, porque se o Espírito Santo ele é uma força, como que ele pode ensinar alguém? Eu não sei qual é o tipo de força que a gente consegue identificar no mundo que nos ensina nesse nível aqui de tipo, é claro que isso vem na mente, no coração, mas como se tivesse alguém falando no nosso ouvido, explicando, soprando, né, lembrando das coisas. Eu não sei qual é a força que tem essa capacidade. Atos capítulo 5, versículo 3, perceba, Ananias mente ao Espírito Santo e morre. Agora, pense você mentindo para energia elétrica. Qual é o sentido disso? Ou falando, mesmo que não seja mentindo, falando a verdade para energia elétrica, para gravidade, para, sei lá, para o fluxo de águas. Tudo que é relacionado à energia, que é relacionado a alguma força, não tem vida em si mesmo. É sempre dependente e não é pessoal. Romanos 8. Vemos o Espírito Santo nos ajudar intercedendo por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Pense na energia elétrica defendendo você, intercedendo por você. Não faz nenhum sentido isso. Creem que Jesus foi coroado no céu, estando à destra de Deus, em 1914, ano em que, segundo os seus ensinos, Jesus de fato adentrou ali a presença de Deus de maneira invisível, e de maneira invisível veio à terra. O problema é que em Atos 7:55, Estevão, lá no comecinho do cristianismo, já teve uma visão com Jesus Cristo sentado à destra de Deus, e obviamente ali coroado, né? Então,
Não dá para a gente dar crédito a esse tipo de interpretação ou de sugestão bíblica. Sobre os testemunhos de Jeová, não toleram que seus membros avaliem, critiquem ou questionem os ensinos da Associação Torre de Vigia, que se auto-intitula o único e verdadeiro canal de Deus para a comunicação com os seus fiéis. Todos os outros são falsos. Observem, isso aqui tem uma coisa assim meio que maligna aqui dentro, porque quando eles ensinam e propagam essa ideia de que eles são o único canal de Deus, né, para comunicação aqui na Terra, para com seus fiéis, todo e qualquer outro está desprezado. E o que é que Deus, de que maneira, qual foi o critério que Deus escolheu para só utilizar eles? Lembra que Joseph Smith Jr. disse que todas as religiões estavam desviadas, que não era para Smith se associar com nenhum? É muito parecido com o que os testemunhos de Jeová fazem, né? Só que eu acho que eles são ainda muito mais agressivos, na minha opinião, do que os mormons nesse aspecto aqui. Até porque não se tem a possibilidade, como já foi mencionado aqui, deles buscarem pesquisar sobre se aquela defesa, aquele posicionamento dele, de fato é um posicionamento bíblico. Então o membro é proibido de buscar essas respostas. Então tem que ser somente o que eles dizem, afirmam ser verdade, é aquilo que precisa de fato ser verdade no membro que é testemunho de Jeová. Não há comunicação com outras denominações cristãs. Eles se chamam, elas, que as outras denominações, estas são chamadas por eles de a Grande Babilônia. Mais uma ênfase do exclusivismo, né? E as outras, todas as religiões, ainda que sejam cristãs, são consideradas de a Grande Babilônia, a grande inimiga, né, do povo de Deus, que supostamente são eles. Uma outra coisa maligna por detrás dessa seita é que eles fomentam a quebra de vínculo, exclusão, desligamento, incluindo laços familiares com os membros que, ainda que professem a fé em Cristo, deixem a congregação. Eles são considerados apóstatas, ou seja, um testemunho de Jeová que tem um encontro com Cristo verdadeiramente, ainda que ele só mude da denominação, mas continue sendo um cristão. Isso aqui eu estou colocando o testemunho de Jeová como cristão, tá? Mas alguém que teve um encontro real com Cristo e que mudou de denominação, eles consideram essa pessoa de apóstata e incentivam o corte do vínculo familiar. Ou seja, essa pessoa ela é tratada com total indiferença, inclusive dentro da sua própria casa, pela sua esposa ou pelo seu marido, por filhos, ou seja, todo mundo que permanece ligado a Testemunho de Jeová e a Torre de Vigia tem por ensinamento bloquear, afastar essa pessoa do convívio familiar, inclusive. Veja que coisa maligna, né? Quando a Bíblia ensina que até amar aos inimigos, o Testemunho de Jeová ensina que o parente, o irmão que professa a mesma fé, mas que agora está congregando. Eu não estou nem dizendo de pessoas que deixaram de congregar, mas apenas de pessoas que estão deixando de congregar dentro do salão do reino. A ideia é afastar completamente essa pessoa do vínculo e meio que aplicar aquela passagem onde Jesus diz que o que for ligado no céu será, o que for ligado na terra será ligado no céu. Eles aqui querem fazer o inverso, desligar na terra dizendo que vai desligar no céu, ok? E por aqui a gente vai parar com o Testemunho de Jeová. No próximo estudo a gente vai entrar agora em congregação cristã no Brasil e que essa segunda parte possa ter assim edificado os irmãos, e até o próximo vídeo nós estaremos juntos. Um abraço a todos.